Isso, é É, por isso que eu estou falando. Então, você fortalecendo o seu solo, mas a você minha resolve. curiosidade é essa, Roberto. Como achar esses nutrientes de maneira natural? O cobre. Tá. Onde eu vou achar o cobre na natureza para mim conseguir introduzir no meu solo, para ver Então, se os por isso que eu digo assim, micro-organismos também vão conseguir absorver, né, e é, sintetizar. Ainda porque tem isso. exatamente. Então, assim, você já fez alguma análise do solo aí? Não. Ele tem? Eles Não. têm análise, mas eu ainda não tive acesso. Então é importante você dar uma olhada, né, depois para Sim, ver o que que é. Mas de uma maneira geral, o que a gente fala é o seguinte: isso você melhora com. Eu vou dar existem várias maneiras de você melhorar isso. Principalmente o segredo, e pelo que eu estou falando, parece aparentemente o sistema aqui não é tão longe, não é tão diferente do nosso aqui no Brasil, aqui onde a gente está, no sul do Brasil, ou no centro-oeste aqui, né, do Brasil. Estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, mais ou menos aqui, né? No sul é um pouco mais frio e depois lá para cima bem mais quente. Mas aqui perto, o que a gente fala é o seguinte: você tem que trabalhar com a vida do seu solo. Só que o que as pessoas confundem, né, é que acredita-se que coloca-se a matéria orgânica para alimentar a planta, né? Então você fala, vou colocar e por exemplo, principalmente a agricultura orgânica faz um pouco essa confusão, né? Ela substitui insumo. Você fala assim, então de vez de eu sim, jogar o NPK, eu vou jogar adubo. Para quê? sim. Para alimentar. É, Só que o NPK, quando as pessoas jogam, o convencional joga, ele está jogando para alimentar o nutriente, né? Para alimentar a planta direto. Ele acha que ele vai fazer isso, ele substitui isso pela matéria orgânica. E que, na verdade, é um erro isso. Então, o que, que você faz? Você joga a matéria orgânica para alimentar os micro-organismos. E os micro-organismos é que vão liberar os nutrientes, os minerais para a planta. Entendeu? sim, mas E para a planta absorver, você tem que ter o equilíbrio dos nutrientes, que é tá, aí aí, que pega. aí Por a gente vai quê? chegar. A Então, é gente isso que eu vou coloca o chegar. composto, né? Que Vou chegar é lá, mas assim, e aí você pergunta, primeiro, quem vai fazer o homem, ele tenta, ele coloca uma coisa, as pessoas, né, o produtor, ele coloca um nutriente, o que, que ele vai fazer? Ele sempre que ele coloca um, a tendência, e a maioria das vezes é que acontece, ele vai desequilibrar outro, sim. entendeu? E aí é difícil acertar a mão, você tem que saber muito. E a convencional, ela vai considerar três, né? Três, no máximo aí três nutrientes, alguns micronutrientes, no máximo um ou dois, né? O cálcio, o fósforo e o cálcio, magnésio e enxofre, né? No calcário. Então, considere só isso aí, que na verdade a própria Primavera fala que existe mais de 45 micronutrientes e que, na verdade, ninguém está olhando isso, ninguém olha isso, o convencional. E então, quem que vai regular isso? Quem que são os melhores reguladores desses micronutrientes? São os micro-organismos do solo, é a vida do solo. Então, a natureza, ela foi feita, ela por muito tempo, ela sabe o caminho, ela sabe o que tem que fazer, o que a planta precisa, né? Então, os próprios micro-organismos vão dar, existe essa comunicação que vão fornecer os nutrientes necessários. E aí, outra coisa, outro aspecto importante é você também trabalhar com a biodiversidade de plantas que você está plantando aí. E quando eu falo biodiversidade de plantas, eu estou falando de biodiversidade não só da planta que você cultiva aí, mas também da matéria verde, da biomassa que você vai estar produzindo, que você produz. Por que que eu digo? Porque cada planta, né, ela tem uma quantidade a mais de micronutrientes do que a outra. Entendeu? Então, se você só tem uma planta, poucas plantas, você vai ter poucos micronutrientes. Se você tem mais variedades de plantas, você vai ter mais, porque cada planta, e isso é da natureza, ela tem uma quantidade a mais de micronutrientes.
né, ela produz uma quantidade a mais. Entendeu? Então, você tendo essa biodiversidade de plantas, tendo a biodiversidade de micro-organismos, ela vai colocar, você vai ter aí a quantidade certa de micronutrientes para a planta. Tá? E isso eu estou falando sem utilizar preparado ainda, hein? Então agora a gente pode aí colocar no preparados biodinâmicos. Os preparados biodinâmicos, eles trazem inteligência, trazem forças que fazem, né, isso o próprio Rudolf Steiner fala, da capacidade de transformar, né, nutrientes, de transformar os elementos químicos. Por exemplo, acontecem transformações de elementos químicos no solo, e quem faz isso geralmente são os micro-organismos. Mas para ele fazer isso, tem que ter toda uma condição adequada, senão ele não faz. Né? Ele tem que ter. Então, o exemplo clássico, né? A própria minhoca, né? Já se fez, né, experimento, você conhece esse experimento, né? De um solo que tinha X de cálcio, né? Colocou-se lá as minhocas, né? E na mesma terra, depois de um tempo, dobrou, triplicou a quantidade de cálcio naquela terra. Né? Aumentou, multiplicou várias vezes. Eu não sei exatamente quanto que multiplicou, eu sei que multiplicou bastante. Ou seja, a própria minhoca, esse experimento mostra que a minhoca, ela transmutou aí, ela transformou, ela fez aparecer o cálcio na terra. Entendeu? Então, o grande segredo é esse. Isso é um experimento que conseguiram fazer com a minhoca. Então, imagina a quantidade de seres vivos que existe na Terra que vai trazer essa capacidade de transformar.